Fala pessoal, tudo bem? Estamos com mais um De Olho no Green. Simbora, semana começou. Hoje vamos dar uma analisada aí nos jogos, né? As melhores oportunidades desta terça-feira. Vou confessar, semana difícil, né? De poucas oportunidades. A preliminar ali da Champions, né? Das competições da UEFA, elas vão enxugando. Então a gente vai tendo menos oportunidades. Vários campeonatos iniciando agora, então a gente não tem definido, né, os times ainda, a gente não tem uma boa sequência para se analisar, pega muito ali amistoso, temporada passada, então é bem difícil no pré-live, beleza? Então vamos com cuidado aí e vamos para a tela. Tem aqui algumas oportunidades, né? Terça-feira não recheada, tem boas oportunidades? Tem, mas no pré-live a gente tem que ser um pouco mais cauteloso, né? Como eu falei, alguns campeonatos começando agora, então a gente tem somente esse início de campeonato para dar uma analisada. Às vezes a gente pega ali um pouco da temporada passada, se a gente conhece o time, a gente sabe como é que ele vem. Se a gente não conhece muito, é difícil ter um embasamento, então temos que ir com consciência, né? Consciência de que no pré-live a gente pode acabar tendo uma surpresa quando o jogo acontecer. Então, vamos aqui, Corinthians, Sub-20 e Chapecoense Sub-20. Temos um baita time Sub-20, que é o Corinthians, tá? Um baita time, um dos melhores do Brasil aí, né? Temos uma Chapecoense que na temporada passada, no Brasil aí, né? No Campeonato Brasileiro, ficou na última posição na temporada passada. É um jogo de Copa do Brasil, Sub-20. Copa do Brasil Sub-20 não necessariamente a gente leva como uma Copa, assim, né? Nossa, um jogo under e tal. Até porque os jogos que a gente vem tendo Sub-20, né? Eles são muito para over, são bem legais. O que eu vejo para esse jogo? Eu não consegui encontrar ainda na Betfair, né? O jogo é somente amanhã. Estou analisando esse jogo na segunda de manhã, né? E o jogo é terça às 15 horas. Então, é provável que a Betfair ainda vai incluir o jogo na sua grade aí, né? Mas não consegui encontrar odds, né? De como estará a odd nessa partida, mas um mercado que eu gostei muito é um back home, né? Back Corinthians aí, a favor da vitória do Corinthians, se a gente for pegar os jogos em casa. Nós temos aqui os últimos 10 jogos, 9 vitórias, sendo as 2 derrotas aqui, aliás, 8 vitórias, perdão, sendo as 2 derrotas contra o Palmeiras, que era um clássico, né? Um jogo era final, o outro era final, os 2 jogos eram finais, hein? Um era final do Sub-20 da temporada passada, olha que legal. E o outro mais recente era final, aliás, semifinal do Sub-20 desse ano. E os 2 jogos, o Palmeiras venceu por 1-0. Olha que interessante. Então, 2 clássicos, 2 derrotas por 1-0, 2 decisões de mata-mata, né, contra um time também forte que é o Palmeiras. Então, os outros jogos ali a gente pode ver, né, jogando contra Grêmio Sub-20, Botafogo Sub-20, vários times que também têm qualidade, mas o Corinthians se saiu melhor. E nós temos uma Chapecoense que fora de casa não tem uma bela sequência, né? Dos últimos 10 jogos fora de casa, apenas 2 vitórias. Um contra um time lá, Tanabi, Sub-20, também, né? Jogou pela Copa do Brasil ali. E outro, uma vitória contra o Ceará na temporada retrasada, lá em 2021 ainda. Então, nós podemos ver aqui um Corinthians superior. Eu imagino que essa odd do Back Corinthians vai estar em torno de 1.25, 1.3. Se tiver ainda mais, eu vejo muito mais valor nesse jogo. Tá? Se tiver mais que isso, eu vejo muito mais valor nesse jogo do que já estou vendo. Beleza? Back Corinthians, na minha opinião, é um bom mercado para esse jogo. Né? Nós temos uma sequência muito legal do Corinthians, sabemos o potencial dele. Né? Se pegar no geral aqui, tem algumas derrotas, mas como eu falei, né? Palmeiras aí venceu 2 do Corinthians. Jogo difícil, né? O Palmeiras é um bom time, jogou bem. Já a Chapecoense, a gente pode ver que, inclusive, nunca venceu o Corinthians. Foram 6 encontros até aqui com o Sub-20 e desde 2019 aí todas as vitórias foram do Corinthians, seja em casa ou fora, o Corinthians venceu. Inclusive, na sua maioria dos jogos aí, nós temos 6 confrontos entre eles, 5 deles tiveram pelo menos 3 gols na partida. E todos vitória do Corinthians, né? Um apenas foi ali aquele 1-0 chatinho, o restante todos os jogos com uma quantidade interessante de gols, uma vantagem bem legal no placar. Então, é uma boa partida, na minha opinião, para uma vitória do Corinthians, beleza?
Temos aqui Rangers contra o PSV. Bom jogo também, jogo na minha opinião para over, duas equipes, né, para over. Nós tivemos o Rangers aí contra o Servette, jogo de ida 2-1, jogo de volta 1-1. Nós tivemos o PSV metendo 4-1 no Sturm Graz em casa e 3-1 fora de casa. Claro que quanto mais afunila, né, quanto mais vai se aproximando ali de uma decisão, nós temos na final da qualificação, né, esses dois times que são times para over, são, mas quando você encontra dois times bons, por mais que eles sejam de over, às vezes eles dominam ali os seus campeonatos, a gente pode ter um conflito, digamos, né, um conflito de interesses, mas nesse caso é um conflito de dois times bons que pode nos gerar talvez um jogo nem tão para gols assim, porque aí são duas equipes com qualidade. E aí elas vão ter que talvez se fechar um pouco mais do que elas estão acostumadas, elas vão ter que jogar, né, com uma tática diferente, não somente ofensiva, né, como quando jogam aí contra equipes inferiores, mas mesmo assim eu acredito que essa partida nós teremos over, porém eu vou devagar, né? Eu vou devagar porque são duas boas equipes, o PSV está jogando fora, é o jogo de ida geralmente, não é maioria, tá? Não é regra, mas eu venho reparando que principalmente nessas competições da UEFA, o jogo de ida, ele é mais pegado, ele é menos gols, não, como eu falei, não é regra, não é a maioria, mas eu vi em algumas oportunidades. Nós tivemos muitos jogos ali, por exemplo, o Klaxvik, o Ronco, se não me engano, que participou também, vários timezinhos assim que tiveram um jogo de ida, às vezes, de 1-0. O Copenhagen foi assim, né, contra o Sparta Praga, 0-0 o jogo de ida, o jogo de volta, se não me engano, foi 2-2, né? Então, vários joguinhos assim eu pude reparar. Então, eu vou tomar um certo cuidado nesses jogos de ida, tá? Vocês vão reparar isso. E é por conta desse detalhezinho que eu reparei. Não vou me arriscar, tipo assim, não, isso ainda não aconteceu com o Rangers, isso ainda não aconteceu com o PSV, mas eu não quero arriscar, beleza? Então eu vou com um mercado que tem valor, over 1,5 tá com odd aí nesse pré-live a 1,25, eu imagino que você consegue pegar tranquilo, pelo menos a 1,3, tá? Então é um bom jogo para over, é um bom jogo para pelo menos 2 gols na partida, e eu vou com esse mercado, que é um mercado mais seguro, um mercado mais tranquilo, beleza? Nós temos aqui o próximo jogo, Bolívar contra o Internacional. Aí você já vê um jogo mais difícil, um jogo em que o Inter vai jogar lá na altitude, né? O Bolívar que eliminou o Atlético Paranaense, inclusive venceu o Atlético Paranaense por um placar, né, de 3-1. E eu lembro do jogo, cara, foi fácil até, tá? Pro Bolívar. Foi fácil, foi um jogo bem tranquilo pro Bolívar, o jogo de ida. O jogo de volta não foi tão tranquilo assim, mas sinceramente Bolívar não jogou mal, né? Perdeu lá para o Atlético Paranaense, ganhou nos pênaltis, mas na minha opinião o Bolívar não jogou mal para um time que estava jogando fora de casa e um time que chegou como zebra, né? Um time que chegou assim sem mérito algum, pelo menos na casa do Atlético Paranaense, né? Muitos ainda disseram, como é que o Atlético Paranaense foi perder para o Bolívar mesmo em casa, certo? Mesmo lá na casa do Bolívar. Então eu acho que desmerecemos muito o Bolívar e ele tem o seu valor. Os últimos jogos em casa, né? Vem aí, quer ver, ó, faz 14 jogos que não perde dentro de casa, certo? Claro que envolve muitos jogos do campeonato, né? Na Libertadores nós temos aqui 3 confrontos do Bolívar, 4 jogos, né? 4 jogos do Bolívar em casa. Olha de quem que ele venceu em casa. Venceu o Palmeiras, um bom time, venceu por 3-1 em casa, venceu o Barcelona de Guayaquil, venceu o Cerro Porteño, venceu o Atlético Paranaense. Então a gente não pode desmerecer o Bolívar, né? O Bolívar vem fazendo bons jogos, está invicto em casa na Libertadores, venceu 4 dos 4 confrontos que fez em casa, certo? E vai jogar contra o Internacional, que fora de casa não tem uma excelente sequência, mas é um time que incomoda. É um time que perdeu para o River Plate, mas empatou no 1-1 com o Nacional. Venceu o Metropolitanos, não é um time de grande, né, representatividade, mas não é um time que a gente pode desmerecer o Internacional. Mas algo que eu observei, né, nos jogos aqui, tanto do Inter quanto do Bolívar, é os gols. O Inter tem aqui, eu abri, eu acho que foram 15 jogos, né? Deixa eu ver aqui. 5. Eu abri 15 jogos, Dos 15 jogos fora de casa que eu abri,
apenas 2 deles não teve pelo menos 2 gols na partida. O Inter é um padrão muito de over 1,5, tá? Dos 15 jogos que eu abri, nós temos deixa eu ver esse aqui foi tempo regulamentar, foi 2-1, né? Então nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 dos 15 jogos teve 2 gols apenas. Foram 2 gols, ou 1-1 ou 2-0. Pô, 7 de 15 é metade, digamos assim, né? Vamos pegar pela metade. Metade dos jogos teve exatamente 2 gols. Apenas 2 não tiveram 2 gols. O que eu vejo aqui? Um padrão muito claro de over 1,5. Bolívar, em casa, pô, no campeonato, é um dos melhores times da Bolívia. Então nós temos aqui dos últimos... Eu abri 15 também aqui no Bolívar, eu acho, né? Eu acho que eu abri até 20, na verdade. 5, 10... Eu abri 20 jogos. 20 jogos do Bolívar em casa, olha só. Apenas 2... Apenas... Cara, dos últimos 20 jogos do Bolívar em casa, apenas 2 não tiveram pelo menos 2 gols. É um número muito claro para mim, padrão over 1,5. Claro que o Bolívar em casa, lá na Bolívia, tem jogos de 3, 4, até 7 gols nós tivemos aí o Bolívar metendo, né, 6-1 no Blume, 7 gols na partida. Mas, pô, 1,5, olha essa odd, com 1,36, pô, para um jogo como esse, eu vejo muito valor, tá? Gosto muito desse over 1,5 no jogo do Bolívar e Inter, a 1,36. Pensa numa odd gostosa de pegar, cara. Aquela odd assim que você coloca uma graninha e você... Sabe aquele jogo que você pensa assim, esse vai ser fácil? É o que eu vejo nesse jogo. Claro que trade esportivo não tem nada 100%, não tem nada garantido. Mas pelos números aqui que os times me apresentaram, ambos os times um padrão mínimo aí de over 1,5, 2 gols na partida. E, pô, com essa odd é 1,36, beleza que é um jogo de ida, né? É uma quarta de finais, quartas, né, de final. Então, é um jogo difícil, mas eu acredito que vai ser um bom jogo para over. O Inter não vai querer sair dali, né, sem uma leve vantagem, que seja um empate ou se conseguir buscar uma vitória. E Bolívar em casa vai querer também aproveitar a vantagem da altitude, a vantagem de estar jogando em casa, porque ele sabe que fora, né, o Internacional já eliminou em casa o River Plate, então ele sabe que fora de casa não vai ter vida fácil contra o Internacional. Então é um bom jogo para 2 gols na partida, na minha opinião. Beleza? E o próximo jogo, o Mazatlán contra o Puebla, às 10 horas da noite, para finalizar a nossa terça-feira. Bom jogo para gols, na minha opinião, também, tá? Nós temos aqui um Mazatlán, né, que dos últimos 10 jogos, apenas 2 foram 0-0, que nós não tivemos, né, 2 gols na partida. Detalhe muito legal aqui, é um jogo que eu acredito, vai depender muito do live, eu acredito que possa, talvez, né, tenha uma possibilidade aí de a gente conseguir buscar um 2,5. Eu vi muitos jogos aqui, 2-1, padrãozinho 2-1, né, do Mazatlán. Só que ele teve algumas competições, ele participou ali daquela Copa da Liga, né, Copa das Ligas, aliás, que era contra time dos Estados Unidos, talvez tenha aumentado um pouquinho essa margem de over, né? Mas, pô, os 2 jogos 0-0 que a gente teve, um foi amistoso, o outro era contra o UNAM, né, que é um time chatinho também, então vou dar um desconto. Dos jogos aí do Puebla, os últimos 10 jogos do Puebla, no geral, apenas 2 também não tiveram 2 gols, certo? Então nós temos aqui uma média de 80% dos jogos tem pelo menos 2 gols. O Puebla, aliás, o Mazatlán em casa mantém a mesma média de 80%, e o Puebla fora de casa mantém também a mesma média de 80% dos seus jogos terem pelo menos 2 gols, certo? O que me animou para talvez um over 2,5, histórico entre eles. Nós temos aqui os últimos 5 jogos, 3-1 Puebla, 4-2 Puebla, 3-2 Puebla, 3-1 Mazatlán e 2-0 Puebla daí. Isso no geral, tá? Aí na casa do Mazatlán nós temos um 4-2 Puebla, um 2-1 Mazatlán e um 4-1 Puebla. Ou seja, jogos com 3 gols. Mas eu não vou apenas por um histórico e alguns joguinhos ali, né, que eles vêm tendo recentemente. Então eu vou aqui de over 1,5 FT, que nós vimos que, cara, a média é excelente para a gente estar buscando, né, 2 gols nessa partida, a 1,25, provavelmente, muito provavelmente,
você vai conseguir pegar essa odd a 1.3 com facilidade, né? Então, pô, é um bom jogo, é um bom jogo. Uma média de 80%, cara, é muito boa, tá? 80% dos jogos ali tiveram pelo menos 2 gols. Nós podemos ver que os jogos que não tiveram 2 gols, pô, foram jogos mais difíceis, né? Os jogos do Puebla, que foram ali apenas 1-0, foi contra o Tigres. Os 2 jogos foi contra o Tigres, né? Inclusive, cara, tem 3 jogos seguidos contra o Tigres aqui, não sei porquê. Né? 2 foram 1-0 e 1 foi 1-1. Então, pô, o Mazatlán teve um 0-0 que era amistoso, o outro 0-0 era um jogo ali, pô, contra um time chatinho, né? Um time de under. Então, eu vejo um jogo muito bom também para over e meio. Esse dia aqui, né? Na terça-feira nós temos bons jogos para um overzinho e meio ali. Temos bons jogos também para under, mas não é muito nossa característica. Então, apesar, né, de nós termos poucas oportunidades, temos boas oportunidades, né? Não significa que nós temos poucas, que elas são ruins, certo? Poucas eu digo comparada com o padrão, né? Claro que tem bastante jogos aí na terça-feira, mas como a gente tenta selecionar sempre os melhores para você, a gente filtra, enxuga o máximo possível para que você tenha as melhores, beleza? Recapitulando aqui, Corinthians sub-20 contra Chape sub-20. Não vai confundir aí na Betfair, às vezes, quando você for procurar Corinthians, e você acabar entrando no Corinthians contra o Estudiantes, tá? Não confunda, beleza? Corinthians sub-20 contra Chapecoense sub-20. Back Corinthians, vou confessar, não consegui encontrar o jogo, não sei como vai estar essa odd, mas eu acredito que vai estar em torno de 1.25 a 1.3. Se estiver acima disso, melhor ainda mais, porque eu vejo ainda mais valor nessa partida, beleza? Rangers contra o PSV, over MFT, 2 gols na partida. Bolívar Internacional, over MFT, também 2 gols na partida. E Mazatlán contra o Puebla, 2 gols na partida, over MFT, beleza? Pessoal, é isso. Terça-feira, semana começando, vamos tranquilo, né? Tentar buscar aquele gabarito que coloca dinheiro no seu bolso, beleza? Se você está curtindo o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal. Se, né, você se sentir à vontade, o Johnny Luiz está te ajudando, deixa um comentário, deixa um feedback aí, uma mensagem para a gente, beleza? Se tiver alguma sugestão também, fique à vontade. Vamos confirmar ainda, tô conversando aqui com o Maurício, nós estamos para produzir alguns conteúdos aqui para a Sala Pro, para o pessoal que está, né, iniciando e tudo mais nesse mercado, e talvez não tenha live, beleza? Então, se você acompanha o nosso canal aqui, acompanha as lives, né, e acompanha o De Olho no Green, fique atento às nossas redes sociais, até mesmo aqui no De Olho no Green, que talvez a gente avise, beleza? Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça, o link da Sala Pro sempre está aqui na descrição para que você tenha ainda mais oportunidades. Eu falei, semana passada nós não tivemos uma semana boa aqui no De Olho no Green. Na verdade, 2 dias ali foram que atrapalharam a nossa semana. Mas na Sala Pro nós finalizamos positivos. Eu sempre falo aqui que na Sala Pro a gente tem muito mais oportunidades e automaticamente tendo mais oportunidades, a sua chance de lucro é ainda maior. Então, venha para a Sala Pro, aproveite, tá? Aproveite, a gente está com um conteúdo muito legal. Cara, Sala Pro tem curso básico, tem grupo VIP, bombando, inclusive final de semana aí, passando o carro toda a vida ao vivo ali, com odds melhores ainda, né? Tem a própria Sala Pro, uma certificação maravilhosa, com EV positivo, ou seja, lucro. O EV positivo, em resumo, quando eu falar EV positivo, eu estou dizendo que você vai ganhar dinheiro. É basicamente isso, beleza? Então a Sala Pro vai colocar dinheiro no seu bolso e você, cara, a mensalidade ela não vai ser nada, né? Com talvez uma primeira semana você já faz a mensalidade, depois é só você aproveitar, beleza? Apenas R$ 47,90. Vem para a Sala Pro, o link está na descrição e nos vemos amanhã mais um De Olho no Green. Valeu!